Olá, hoje eu começo com uma história, que essa história é uma parábola, ela me tocou muito em determinado momento da minha vida. E todas as vezes que eu ouço essa história, ela me traz várias reflexões. E sempre eu saio com uma resposta diferente. É extraordinário. Essa história foi escrita há 2.500 anos atrás. É a parábola da caverna de Platão. Platão, ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates foi um dos mais conhecidos e famosos filósofos da humanidade, tanto ele quanto Platão. E era considerado o homem mais sábio da Grécia Antiga. Ele falou naquela frase muito conhecida que é: sei que nada sei. E ele dizia o seguinte: quando nós temos o conhecimento da nossa ignorância, nascemos a sabedoria. Isso tudo é importante, porque com essa história que a gente vai poder refletir um pouco mais sobre a nossa vida. A história é o seguinte: existia no fundo de uma caverna seres humanos acorrentados. Essas pessoas já viviam durante vários anos dentro do fundo dessa caverna. Nessa caverna existia apenas uma saída, e nessa saída existia sempre uma fogueira acesa. Os homens estavam acorrentados e eles não conseguiam virar o rosto, a cabeça, para olhar para a saída da caverna. Ou seja, o olhar estava sempre para o fundo da caverna. E com a fogueira acesa, ela criava o quê? Imagens nos paredões do fundo da caverna. Ou seja, esses seres humanos acorrentados, as únicas imagens que eles viam eram de seres que eram estranhos, né? Alguns deles achavam que eram monstros. Eles não conseguiam identificar realmente com nitidez o que era aquilo, mas sempre com muito receio de querer tomar a atitude de romper as suas amarras, as suas correntes, com medo de sair da caverna, porque ali se sentia mais seguro. Um belo dia, um dos seres humanos conseguiu romper as suas correntes e saiu da caverna. E logo ao sair ali na entrada, ele com certeza não estava acostumado, vivia muito no escuro, ele teve dificuldade de se adaptar à nova luz, à luz do meio ambiente, né? E com o tempo ele começou a entender que a verdade não era viver dentro da caverna. O prazer, a verdade era estar fora da caverna. E ali ele começou a ter um caminhar diferente, uma clareza diferente, a coragem cada vez mais presente, começou a ter mais discernimento, entender o que queria e ter o prazer de viver com uma luz, com mais conhecimento e com mais propósito em relação a onde ele vivia. Mas ele, além de se desenvolver, ele nunca deixou de lembrar dos amigos que estavam acorrentados no fundo da caverna. Um belo dia ele resolveu voltar e dizer às pessoas: olha, existe um mundo aqui fora. O mundo não é esse que está aí dentro. O mundo é aqui fora, com mais beleza, com mais oportunidades. Mas as pessoas estavam lá, acostumadas, com um olhar apenas para o fundo da caverna, o ridicularizaram, não aceitaram, não acreditaram. Poucas pessoas tiveram a iniciativa e a vontade de querer sair da caverna. Essa história, ela vem para aqui, né, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, dizer a vocês o seguinte: apesar de ter sido escrita 2.500 anos atrás, ela é atualizadíssima. E hoje eu digo a vocês, com toda sinceridade, sem problema nenhum, que eu gostaria de dizer a vocês que essa história ela é muito parecida com a minha vida. Durante muitos anos eu vivi dentro da caverna, acorrentado, com os pensamentos fixos de não querer mudar. Quando eu percebi que eu poderia ser um pouco melhor, começou sempre um pouco melhor, eu comecei a entender que eu precisaria ter mais autoconhecimento, conhecer um pouco mais sobre as minhas habilidades, entender um pouco mais sobre as minhas limitações. Aquele mindset fixo deu espaço para um mindset de crescimento. Quando eu saí do escuro, rompi as minhas correntes e parti para a luz, eu comecei a perceber que eu poderia ser realmente muito maior,
muito melhor, com mais segurança, com mais clareza, com mais coragem. Comecei a entender onde é que eu queria chegar, porque eu entendi onde eu estava. Comecei a criar objetivos e metas, propósito. Hoje eu lhe digo com toda certeza, meu amigo, nada melhor do que se conhecer, para que a gente possa se desenvolver, ter mais controle da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas ações e das nossas realizações. Eu estou contando essa história aqui para vocês, porque eu sei que você que está me ouvindo agora, não são todos, mas alguns ainda vivem no escuro. Alguns ainda vivem amarrados, acorrentados, através de pensamentos fixos de uma verdade única. Não existe verdade única. Existe o outro olhar em relação a tudo na vida. Gostaria de dizer a você também, meu amigo, que duvide de tudo aquilo que eu falo. Pesquise, leia, assista outras pessoas, tenha discernimento, faça reflexões e siga aquilo que realmente pode te desenvolver, para que você tenha outros passos e chegue em outros estágios. Porque uma frase que me acompanha todo dia e o dia todo, que é o seguinte: você pode. Você pode ser diferente. Você pode ser melhor do que ontem. E você pode ser melhor amanhã do que hoje. Acredite em você. Mude a sua maneira de pensar. É o grande passo. Espero que você tenha gostado dessa história. Essa história é famosíssima. Lembro, Parábola da Caverna de Platão. História que é muito antiga, porém muito atual. Até a próxima.